Ora, bom dia, irmãos. Estamos novamente reunidos aqui à volta de câmara, tecnologias, computadores, internet, etc., para podermos ter mais uma lição da nossa escola bíblica. Na semana passada nós começámos uma nova série de lições. Começámos a estudar da série Explorar a Bíblia. Começámos a estudar então o livro de Números e vamos depois continuar com o livro de Deuteronômio. Na semana passada nós tivemos a ver o capítulo 9 de Números. Tivemos a estudar sobre as aplicações e sobre as implicações da presença de Deus no meio do povo. Lembram-se que nós tivemos a ler aquele texto que fala sobre, ou uma parte do texto que fala sobre a presença de Deus no meio do povo através daquela coluna de nuvem que pairava sobre o santuário, sobre o tabernáculo, e durante o dia e à noite a coluna de fogo. E o povo utilizava essa coluna de fogo, essa coluna de nuvem, como padrão para avançar ou parar na sua peregrinação pelo deserto. E nós estivemos a estudar sobre como isso era importante para o povo e como isso pode ser também importante para nós. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14. E desde o capítulo 9 até ao capítulo 14 já aconteceram muitas coisas na vida do povo de Israel. Têm sido tempos, entre o capítulo 9 e o capítulo 14, de muita emoção, de muita agitação e de muita atividade. Mas antes de começar a ler o capítulo 9, nós vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção da sabedoria para nós podermos olhar para a Sua Palavra e podermos aprender aquilo que Ele nos quer ensinar hoje. Senhor Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas e Tu és também soberano sobre as nossas vidas. Nós queremos Te pedir que Tu possas abençoar-nos e que possas hoje moldar-nos à Tua imagem e à Tua semelhança, para que as nossas vidas possam glorificar-te e para que as nossas vidas possam louvar-te. Dá-nos a sabedoria, a Tua sabedoria, para que possamos ver aquilo que está incorreto e que está errado nas nossas vidas e possamos moldá-las de acordo com a Tua lei e de acordo com a Tua autoridade. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Então, irmãos, o povo de Israel saiu do Egito há cerca de 2 anos. E agora o povo de Israel está parado numa zona do deserto chamada Cades Barnea. Foram 2 anos muito intensos. E desde que saiu do Egito, peregrinando pela parte sul da península do Sinai, até ao Monte Sinai, e depois do Sinai até ali a Cades Barnea, nós vimos que o povo viveu anos de grande agitação, de grande intensidade, de grande emocionalidade e também de grande atividade. O sítio onde eles estão parados hoje, Cades Barnea, é um sítio inóspito. É um sítio onde falta tudo. E basicamente eles estão a 2 semanas de marcha. Se continuassem a andar, estariam a mais ou menos 2 semanas de marcha até entrar então naquela que era a terra prometida. Aquela terra que tinha sido prometida a Abraão e que tinha sido o destino traçado desde que o povo saiu do Egito. Os irmãos conseguem imaginar como é que é, ao fim de 2 anos no deserto, arranca, depara um tempo, arranca e continua a andar durante uma série de tempo, depois para mais um tempo. Conseguem imaginar como é que é a expectativa de estar a 2 semanas de chegar ao destino tão ansiado? O povo tinha estado 400 anos antes de escravidão no Egito. Depois de 2 anos no deserto. E agora estava a 2 semanas de entrar na Terra Prometida. Os irmãos lembram-se como é que era quando nós éramos crianças, quando estávamos a 2 semanas do Natal, ou quando estávamos a 2 semanas do nosso aniversário, ou a 2 semanas de acabar as aulas e começar as férias? A excitação é extraordinária e já que só conseguimos pensar naquilo que vem à frente. Era assim que o povo estava. O povo estava em êxtase. Estava há 2 semanas de ter finalmente aquilo que tinha sido prometido há uma série de gerações atrás. E eles finalmente iam tomar posse daquela promessa que Deus tinha feito. Como disse, nós vamos estudar a partir do capítulo 14. Mas convém lermos um bocadinho e conhecermos um bocadinho o que se passa no contexto histórico do povo. E para isso nós vamos ver o que se passa no capítulo 13. Em especial, nós vamos ler o capítulo 13 em conjunto com o capítulo 1 de Deuteronômio, que é um relato paralelo, também escrito por Moisés, mas paralelo sobre aquilo que aconteceu. E em Deuteronômio 1:21 nós lemos assim:
Quando o povo chegou à Terra Prometida, chegou ali a Cades Barnea, ou à fronteira da Terra Prometida, Moisés diz assim ao povo: acabaram de chegar aos montes dos amorreus, que o Senhor Deus, vosso Deus, nos vai dar. O Senhor, Deus dos nossos antepassados, coloca agora esta terra à vossa disposição. Vão, tomem posse dela como o Senhor prometeu. Não tenham medo nem receio. Eu imagino que a reação mais natural do povo seria de festejar. Não é? Seria um êxtase emocional. Alguns, se calhar, riam, outros choravam, outros, todos emocionados, nem conseguiam falar, mas seria uma coisa extraordinária. Pois é, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o povo disse: calma lá, não vai ser assim. Isto precisa de organização. E então, lemos no versículo 22 de Deuteronômio 1, que lemos aquilo que aconteceu. E Moisés escreveu assim: mas vieram todos ter comigo e pedir que mandássemos alguns homens à nossa frente para fazerem um reconhecimento da região e para nos trazerem a opinião sobre o caminho a seguir e sobre as cidades e para onde nos deveríamos dirigir. Ou seja, o povo, em vez de simplesmente fazer aquilo que Moisés tinha dito e aquilo que Deus tinha prometido, que era entrar na terra prometida que Deus estava a dar, o povo decidiu: calma, agora nós vamos organizar-nos, agora nós vamos fazer as coisas à nossa maneira, agora nós vamos ver como é que isto tudo tem que funcionar, porque isto não pode ser assim de qualquer maneira. A reação de Moisés parece ter sido favorável, parece que ele achou uma boa ideia, porque nós lemos em Números 13 que efetivamente foram enviados os 12 espias, um por cada tribo, exceto da tribo de Levi, porque a tribo de Levi era uma tribo dedicada ou escolhida ou separada para o serviço sacerdotal. E então, apesar da promessa que nós encontramos em Gênesis 15 e em Êxodo 3, já com uma boa distância em termos geracionais, nós vemos que o povo finalmente decidiu parar e começar a fazer as coisas à sua maneira. E nós podemos perguntar-nos, nós hoje, com uma série de anos de distância, nós podemos perguntar: então, mas se a entrada na Terra Prometida dependia de Deus, porquê é que o povo agora achou que seria necessário esta precaução de espiar a Terra? Se a entrada prometida, se a dádiva da terra ou a posse da terra dependia da vontade de Deus e do cuidado de Deus e do poder de Deus, porque é que agora o povo achou que devia ter uma tática militar? Porque é que o povo achou que devia organizar-se enquanto exército? Deus condescendeu. Vimos que Deus não impediu que o povo enviasse os 10 espias, ou disse: não é preciso. E acabamos por perceber, lendo depois o relato de Números 14, que o povo precisava de aprender a depender de Deus e o povo precisava de aprender a não depender das suas capacidades e das suas próprias forças. Então foram enviados os 12 espias que durante 40 dias andaram a espiar a terra e durante 40 dias eles viram tudo o que havia para ver, desde as cidades, os recursos naturais, o estilo de terra, o estilo de árvores, a fruta que era produzida, tudo. E voltaram com boas e más notícias. Primeiras boas, certo? Então, a terra é efetivamente, como Deus disse, extraordinária. Produz coisas fantásticas. A terra é tão boa que a fruta que produz, e eles trouxeram um cacho de uvas, tinham que ser 2 homens a carregar aquele cacho de uvas, de tão grande e tão pesado que era. Era tão fértil que a terra simplesmente produzia em superabundância. Agora, as más notícias é que os habitantes da terra também são semelhantes àquilo que ela produz. Ou seja, são grandes, são poderosos, são enormes, são gigantes. E não é possível, na opinião de alguns dos espias, não será possível nós conquistarmos esta terra porque nós vamos ser dizimados. Os espias fazem o relatório para o povo e depois, quando o povo recebe esse relatório a dizer que sim, a terra é tão boa como Deus disse, mas nós nunca vamos poder ter esta terra porque os seus habitantes são demasiado fortes, nós encontramos então o povo em pranto. O povo ficou frustradíssimo, super desiludido,
foi de maneira que diz-nos o texto bíblico em Números 14, nos primeiros versículos, que o povo passou a noite a chorar. Tal foi a frustração. E então nós vamos ler o capítulo 14, desde o versículo 1 até ao versículo 23, e vamos dividir este texto em 4 partes. Primeiro do versículo 1 até ao versículo 4, depois do 5 até ao 12, e depois do 13 até ao 19, e depois do 20 até ao 23, para podermos perceber melhor como é que tudo estava a acontecer e como é que nós podemos aplicar estes textos na nossa Bíblia, na nossa vida. Então, em relação ao versículo 1 até ao 4, nós lemos assim, que é o primeiro grupo de versículos do nosso estudo. Diz assim: Durante toda a noite, o povo inteiro gritou e chorou. Todos protestavam contra Moisés e contra Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou até mesmo neste deserto. Porque é que o Senhor nos conduziu para esta terra? É para sermos mortos à espada e para as nossas mulheres e filhos serem levados como despojos de guerra? Não seria melhor para nós que voltássemos para o Egito? E diziam uns para com os outros: Vamos, mas é arranjar um chefe e voltemos para o Egito. Ou seja, o povo tinha estado durante 400 anos no Egito. 400 anos de escravidão. Há 2 anos que o povo tinha saído do Egito e estava a caminhar pelo deserto. Durante 2 anos, Deus fez tudo pelo povo. Quando eles estavam cansados já, com sede, deu-lhes água. Quando eles estavam a reclamar que já não tinham comida, deu-lhes maná. Quando se cansaram do maná, deu-lhes codornizes. Ou seja, Deus sempre atendeu as reivindicações do povo e sempre cuidou de forma extraordinária de todas as necessidades do povo. E depois de 2 anos naquele deserto, eles estavam num sítio onde não havia nada, num sítio onde faltava tudo, para um sítio onde sobrava, a 2 semanas de distância, num sítio onde sobrava tudo. Num sítio onde havia falta de tudo, para um sítio em que havia abundância de tudo. E no versículo 1, nós vemos o impacto que o relatório dos espias teve neste povo. Lembramos que dos 12 espias que foram enviados, houve 10 que fizeram este relatório catastrófico. E houve 2 que disseram exatamente o oposto. Os 2 que disseram exatamente o oposto e que acharam que o povo devia entrar na Terra Prometida e tomar posse da Terra Prometida foram precisamente Josué e Caleb. Os outros 10 acharam que era impossível tomar posse daquela Terra Prometida. O que até seria interessante, eles ficaram tão preocupados com o que ia acontecer, porque eles pensaram, se nós entrarmos na Terra Prometida, então nós, homens, a lutar com os habitantes da Terra de tão grande valor e tão grande estatura, nós vamos ser dizimados. E os nossos filhos e as nossas mulheres vão ser levados como escravos. E eles começaram a ter tanto pânico que preferiam voltar para o Egito, que estava à espera para os matar e para os escravizar novamente. E eles acharam que era preferível voltar para o Egito. O que é extraordinário lembrar é que nós sabemos que o livro de Números se chama Números por causa de ter havido 2 recenseamentos que Moisés fez do povo. E o exército do povo de Israel era de 600 mil homens. 600 mil homens. Muito mais do que qualquer outra tribo ou tribos naquela zona conseguissem reunir. 600 mil era um número extraordinário. E o povo tinha 600 mil homens, além de ter Deus do seu lado. E ainda assim, eles revoltaram-se contra Deus e revoltaram-se contra os líderes que Deus tinha posto à frente do seu povo. Eles pediram um novo líder. Eles disseram, vamos nós escolher um novo líder. Porque Deus escolheu tinha sido Deus a escolher Moisés e Arão, e nós vamos escolher um novo líder para nós, para voltarmos para o Egito, para fazermos a nossa vontade. E a pergunta que nós temos que fazer é, mas como é que isto aconteceu? Como é que eles passaram do 8 para o 80? Aqui é do 80 para o 8. Como é que eles passaram de um estado total de euforia e de alegria para um estado de desânimo e frustração? É simples. É muito simples. E acontece muitas vezes connosco. É porque eles deixaram de ver as coisas de acordo com as lentes de Deus e passaram a ver as coisas de acordo com as suas lentes. Eles deixaram de olhar para a realidade e para aquilo que os circundava de acordo com o poder de Deus e com as promessas de Deus e passaram a ver as coisas à sua volta e a analisá-las de acordo com as suas capacidades e com a sua sabedoria. Nós que usamos óculos sabemos que esta coisa
permite-nos ver a realidade de uma forma muito mais fiel. Quando nós tiramos os óculos, vimos tudo desfocado, as distâncias são mais difíceis de aferir e a definição é muito menor. Quando nós pomos os óculos, nós conseguimos ver as coisas como elas realmente são. E quando nós conseguimos olhar para a realidade de acordo com as lentes de Deus e com os óculos de Deus, nós conseguimos ver as coisas como elas realmente são. E o povo estava a ver as coisas à sua volta, estava a ver a terra prometida, estava a ver os seus habitantes com as lentes das suas próprias capacidades, da sua própria força, da sua própria sabedoria. E foi por isso que tudo mudou. Vamos à segunda parte? Então, vamos ler agora do versículo 5 até ao versículo 12. E diz assim: Moisés e Arão inclinaram-se com o rosto em terra, diante de toda a comunidade dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que tinham tomado parte na exploração do país, rasgaram as suas vestes em sinal de indignação. E disseram à comunidade dos israelitas: A terra que percorremos e exploramos é muitíssimo boa. E nela corre leite e mel. E o Senhor há de ser bom para connosco e há de conduzir-nos a esta terra e há de nos dar em propriedade. Não se revoltem contra o Senhor, não tenham medo dessa gente. Havemos de os derrotar facilmente. Não há quem os proteja. E ao passo que nós temos o Senhor do nosso lado, não tenham medo deles. Todo o povo já falava em apedrejá-los até à morte. Mas o Senhor apareceu na tenda do encontro, mostrando a todos os israelitas o seu maravilhoso poder. E falou com Moisés: Até quando é que este povo vai continuar a desprezar-me? Quando é que vai deixar de duvidar de mim? Apesar de todos os sinais que eu já lhe mostrei para poder confiar no meu poder. Vou castigá-los com a peste e vou exterminá-lo. E a partir de ti farei um novo povo, mais numeroso e muito mais forte do que ele. Perante o relato dos 10 espias e perante a reação do povo ao relato dos 10 espias que nós vimos anteriormente, há 3 reações diferentes. A reação de Moisés e de Arão, a reação de Josué e de Caleb e a reação de Deus. O povo estava a ponto de querer apedrejar, de querer mudar a sua liderança, escolher uma nova liderança, voltar para o Egito. E Arão e Moisés reagiram a esta postura do povo. Então o que é que eles fizeram? Como é que foi a reação de Arão e de Moisés? Diz-nos o versículo 5 que eles inclinaram-se com o rosto em terra diante de toda a comunidade dos israelitas. Ou seja, em vez de se levantarem e de se defenderem, em vez de reclamar a sua posição de liderança, em vez de se porem em bicos de pés, o que é que eles fizeram? Eles ajoelharam-se e prostraram-se com o rosto em terra. À partida, parece que era uma posição de sujeição e de submissão perante o povo de Israel. Mas será? Não é. Não é. A submissão que eles estavam a mostrar era perante Deus. Se havia alguma coisa para justificar, Deus iria justificar. Se havia alguma coisa para reclamar, Deus iria reclamar. Eles simplesmente deixaram tudo nas mãos de Deus. Eles calaram-se. Perante a adversidade, em vez de se pôr em bicos de pés e de se exaltar e de lutar por si, eles deixaram tudo nas mãos de Deus. Isto é uma lição para nós. Depois, a segunda reação que nós vimos é a reação de Josué e de Caleb. Lemos o versículo 6 até ao versículo 9. Josué e Caleb rasgaram as suas roupas em sinal de indignação e disseram à comunidade de israelitas: A terra que percorremos e exploramos é muitíssimo boa, nela corre leite e mel. E o Senhor há de ser bom para connosco e há de conduzir-nos a esta terra e dar-nos-la em propriedade. Não se revoltem contra o Senhor, nem tenham medo dessa gente. Havemos de os derrotar facilmente. Eles não têm quem os proteja. Ao passo que nós temos o Senhor do nosso lado. Isto, para Josué e Caleb, fazia toda a diferença. O Senhor estava do lado deles. O Senhor tinha prometido. O Senhor tinha feito. Estava a fazer. Porquê duvidar? Porquê deixar de acreditar? Vem aí um problema. Temos problemas à frente. Antevimos problemas. O Senhor está do nosso lado. É esta a mensagem que Josué e Caleb deixam ao povo. Entreguem as coisas nas mãos de Deus. Eles tinham visto as mesmas coisas que os outros 10 espias. Eles tinham visto as mesmas pessoas. Porquê é que eles não ficaram assustados?
Por uma razão simples, porque eles estavam a ver as coisas de acordo com a ótica de Deus. Vimos que quando o povo deixou de ver a realidade de acordo com a ótica e com o padrão de Deus, o povo ficou amedrontado. Josué e Caleb não ficaram amedrontados porque eles continuaram a ver as coisas e a realidade e os problemas à sua frente com a ótica de Deus. Ver a realidade de acordo com a perspectiva de Deus faz toda a diferença. E isso nós podemos aprender com Josué e Caleb. Nós também enfrentamos problemas. Nós também enfrentamos dificuldades no nosso dia-a-dia, na nossa vida diária. Dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos, dificuldades de saúde. Mas o que é que Josué e Caleb nos desafiam a fazer? A ver essas coisas de acordo com a perspectiva de Deus. O que é que Moisés e Arão nos desafiam a fazer? É entregar tudo nas mãos de Deus. Não querer lutar por nós. Não querer defender a nossa dama. Não querer defender a nossa posição. Deixar tudo nas mãos de Deus. Mas nós temos que ver 3 reações. A terceira reação que nós vamos ver é a reação de Deus. E a reação de Deus é efetivamente aquilo que nós poderíamos esperar. No versículo 10 até ao 12 nós lemos assim: Quando todo o povo já falava em apedrejar Josué e Caleb até à morte, o Senhor apareceu na tenda do encontro, mostrando a todos os israelitas o seu maravilhoso poder. E falou com Moisés: Até quando é que este povo vai continuar a desprezar-me? Até quando é que eles vão deixar de duvidar de mim, apesar de todos os sinais que eu já mostrei, para poderem confiar no meu poder? Vou castigá-los, vou exterminá-los, vou castigá-los com a peste, vou exterminá-los, e a partir de ti, e referia-se diretamente a Moisés, vou fazer um povo mais numeroso e mais forte do que este. A situação tinha escalado, tinha evoluído rapidamente e estava a ferver, e o povo já não estava apenas frustrado e triste, mas estava irado e estava revoltado e estava em fúria e queriam apedrejar Josué e Caleb por terem ouvido a exortação de Josué e Caleb a dizer para eles confiarem em Deus. É interessante ver que eles queriam apedrejá-los e o apedrejamento era um castigo apenas destinado a quem tivesse cometido crimes de natureza espiritual que fossem tão graves que não pudessem ser punidos em vida, ou com a vida, com qualquer coisa que acontecesse em vida. E aí Deus intervém. E intervém de uma maneira extraordinária. Diz-nos que Ele mostrou aos israelitas o seu maravilhoso poder. Ou seja, o povo deixou de poder e deixou de fazer, o povo ficou sem ação e sem reação. A atitude do povo entristeceu profundamente Deus, ao ponto de Deus estar disposto a desistir de tudo e começar do zero. Deus sentia-se traído pelo seu povo amado, por quem tinha feito tantas e tão extraordinárias coisas. Por causa desta incredulidade, desta desconfiança do povo, Deus estava disposto a começar do zero e a destruir este povo. E a pergunta é: porquê é que não começou? Porquê é que não começou do zero? Porquê é que não desistiu? Vamos encontrar essa resposta nos versículos seguintes, na intercessão de Moisés pelo povo. Então, neste ponto 3, a partir do versículo 13 até ao 19, nós lemos a intercessão de Moisés pelo povo. E Moisés diz assim a Deus: Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios ficaram a saber que tiraste este povo do seu país pelo teu grande poder, e contaram isso aos habitantes deste país. Eles sabem que tu, o Senhor, estás no meio deste povo e que te deixas ver frente a frente, que a tua nuvem está sobre eles, sobre o povo, e que os acompanhas na forma de uma coluna de nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. Se agora destróis este povo de uma vez para sempre, os outros povos, ao ouvir o que tu fizeste, vão dizer: o Senhor não foi capaz de conduzir aquele povo à terra que lhes tinha prometido, e por isso os destruiu no deserto. Por isso, ó Senhor, mostra agora o teu poder conforme prometeste. Ó Senhor, paciente e bondoso, tu perdoas as culpas e os crimes, mas não deixas sem castigo o culpado e castigas filhos, netos e bisnetos pelas culpas dos pais. Por isso, perdoa, por favor, as culpas deste povo. Pela tua imensa bondade, como tu lhe tens perdoado desde que saiu do Egito até hoje. Em vez de fazer queixas a Deus por causa da atitude do povo,
Moisés intercede pelo povo. O povo tinha rejeitado a sua liderança e Moisés vai pedir a Deus, em vez de enumerar as queixas e os erros do povo, vai lembrar o quão Deus é misericordioso, o quão Deus é compassivo, o quão Deus é amoroso, e vai dizer que por causa de tu seres assim, Deus perdoa este povo. Além disso, a lógica de Moisés é imbatível. Ele diz: tu tiraste o povo do Egito, tens dado vitórias sobre vitórias ao teu povo aqui durante o deserto, mas se agora destruís o povo, o que é que aqui estes habitantes vão dizer? Afinal o povo não era assim tão especial. Ou então Deus não é tão extraordinário. O Deus deles não é tão extraordinário porque, afinal, não conseguiu trazê-los até à terra que lhes tinha prometido. Não conseguiu cumprir o seu plano, não conseguiu cumprir a sua promessa. Mas o que é importante aqui, quando lemos sobre a resposta de Moisés e sobre a intercessão de Moisés pelo povo, é vermos que Moisés mostra um profundo amor pelo povo. E um profundo amor pela tarefa que Deus lhe tinha confiado. Mesmo que o povo o rejeitasse, mesmo que o povo o quisesse apedrejar até à morte, mesmo que o povo se mostrasse ingrato, mesmo que o povo se mostrasse incrédulo, ele amava ao ponto de tal maneira que ele foi frente a frente com Deus. Ele pôs entre o povo, que ia ser castigado, entre o Deus, que estava a julgar o povo, e ele pôs-se no meio. E ele pediu a Deus que tivesse misericórdia do povo. Se ele não amasse tanto o povo, ele não intervinha desta maneira. Se ele não amasse tanto a tarefa que tinha entre mãos, ele não intervinha desta maneira. Este é um modelo de liderança. Este é um modelo de liderança para as nossas famílias, este é um modelo de liderança para as nossas igrejas, este é um modelo de liderança do líder que Deus quer. Então, chegamos ao ponto 4. Vamos ver a conclusão, ou vamos ver a resposta de Deus à intercessão de Moisés. Então lemos do versículo 20 até ao 23. O Senhor respondeu a Moisés: eu perdoo-lhes como tu pediste. No entanto, tão certo como eu ser vivo e a minha glória encher a terra inteira, ninguém desta geração entrará naquela terra. Eles viram o meu poder e todos os prodígios que realizei no Egito e no deserto. E apesar disso, não deixaram de me pôr à prova, já por 10 vezes, e me desobedeceram. Desprezaram-me e, por isso, não verão a terra que eu prometi aos seus antepassados. Esta é a sentença de Deus. Moisés intercede pelo povo e Deus acede ao pedido de Moisés. Perdoados, mesmo por uma ofensa tão grande, eles foram perdoados e por isso não morreriam. No entanto, apesar de não pagarem com a vida a ofensa tão grave que tinham feito a Deus, eles iriam sofrer as consequências desse pecado. Não conseguiriam entrar na terra prometida. Nós lemos mais à frente, em Números 14 e depois também em Números 15, que como os espias tinham andado 40 dias no deserto, na terra prometida, a espiar a terra prometida, então um ano por cada dia andaria o povo no deserto. E o povo andaria mais 40 anos no deserto. É interessante vermos que a rota que o povo fez, desde o Egito, pelo sul da Península do Sinai, até Cades Barneia, demorou 2 anos. E eles estavam a 2 semanas de entrar na Terra Prometida. Está lá. 2 semanas e 1 mês, pronto. 2 anos e 1 mês. Seria o tempo total que eles levariam a fazer aquela peregrinação, já pela rota maior, evitando já a rota mais curta, que pela sabedoria pela sabedoria de Deus, o povo não sabia o que é que existia junto ao mar, na terra, no norte da província da Península do Sinai, que era onde estavam as tribos guerreiras que deram mais tarde origem aos filisteus. E o povo evitou todas esses encontros com essas tribos do norte da Península do Sinai, junto ao mar, e veio por baixo, junto ao mar Vermelho, na terra onde não havia grandes oposições, grandes povos, e quando chegou ali, o povo tinha já gasto 2 anos de peregrinação e estava há 2 semanas de entrar na terra. E por causa deste pecado de incredulidade, por causa deste pecado de desconfiança, por causa deste pecado de revolta contra a liderança de Deus, quantos anos é que eles iam passar ali? 40 anos. Algo que poderia ter demorado 2 anos e pouco a fazer, eles iriam demorar 40 anos a fazer. Eles estavam
no local onde faltava tudo, a 2 semanas de chegar ao local onde sobrava tudo, e iam ficar mais 40 anos no lugar onde não havia nada, por causa da vontade deles e da decisão deles de desafiar Deus. O versículo 22 diz que o povo já tinha posto à prova Deus por 10 ocasiões. E a pergunta que nós temos de fazer é: 10 ocasiões? Tantas vezes? Então, mas se eles foram sempre perdoados por Deus, por que eles não aprenderam uma lição? 10 vezes? Num jogo de futebol, quando um jogador faz uma falta grave, o árbitro mostra um cartão amarelo. E o jogador fica amoestado, já não pode fazer mais. Se fizer a segunda vez, leva o cartão vermelho, vai para a rua. Já não pode jogar mais. O povo aqui tinha levado 10 cartões amarelos. E mesmo assim continuava a agir de maneira a levar mais cartões. E por isso agora levou um cartão vermelho. Não pode entrar na terra. Não vai mais continuar neste jogo. Então, além da perspectiva histórica e além de nós aprendermos tanta coisa interessante sobre aquilo que aconteceu aqui com este povo, importa nós podermos ser desafiados por este texto e sermos desafiados a aplicar as verdades que ele nos ensina nas nossas vidas. Então, a primeira verdade que este texto nos ensina é que é um erro olhar para os desafios da nossa vida pelas lentes das nossas forças, da nossa capacidade e da nossa sabedoria. Queremos perceber a realidade, queremos perceber como é que as coisas funcionam, queremos olhar com olhos de ver para aquilo que está à nossa frente. Vamos olhar sob a perspectiva de Deus. Vamos pôr os óculos e as lentes de Deus e então olhar para as coisas. E aí vamos ter uma leitura correta da realidade, vamos ter uma leitura correta das pessoas, vamos ter uma visão correta dos problemas. Com os óculos e com as lentes de Deus. A segunda questão que nós podemos aplicar, a segunda aplicação que podemos fazer nas nossas vidas, é que quando estamos perante oposição, quando estamos perante agressão, quando estamos perante problemas, deixar tudo nas mãos de Deus. Não temos que ser nós a defender-nos. Deus nos defenderá. Temos que aprender isso e temos que aprender a lidar com o pecado. Temos que aprender a perceber que Deus permite o pecado nas nossas vidas para nós podermos aprender com o pecado de hoje a não o cometermos amanhã. Temos a obrigação de aprender. A terceira aplicação que nós podemos fazer é que Moisés mostra um profundo amor pelo povo que Deus lhe tinha confiado e um profundo comprometimento com o plano de Deus e com a liderança de Deus. Deus confiou-nos muita coisa. Uma família, amigos, um povo na igreja, não interessa. Deus confiou-nos muita coisa. É para amar. Somos desafiados a amá-los como Moisés amou o povo. E a estar comprometidos com esse povo e com essa função e com esse trabalho. Se Deus nos confiou filhos, então é para amar e para estar comprometidos com os filhos. Deus confiou-nos amigos, é para amar e estarmos comprometidos. Confiou-nos um trabalho, um emprego, é para amar e para estar comprometidos com esse emprego. Confiou-nos uma função na igreja, é para amar e estar comprometidos com essa função. E a quarta aplicação é que o pecado tem consequências. Apesar de Deus nos perdoar o pecado e apesar de nós sermos lavados de todo o nosso pecado pelo sacrifício de Jesus na cruz, o pecado tem consequências. Não só para quem o pratica, mas também na vida dos outros. E nós vimos aqui neste caso que quem prevaricou, quem pecou, foram os líderes das tribos e o povo de Israel, que ele tinha poder para decidir e para falar. Os que tinham mais de 18, seria os que tinham mais de 18 anos, ou os que tinham mais de 21 anos. E a verdade é que esses não entraram na Terra Prometida. Mas os seus filhos também tiveram que esperar que todos esses morressem para poder entrar na Terra Prometida. Tiveram que esperar que aquela geração morresse para poder entrar na Terra Prometida. O pecado tem consequências na vida de quem o pratica e não só. Deus pode escolher e tem escolhido perdoar-nos o pecado. Mas Deus pode escolher também não nos livrar das consequências do pecado. Irmãos, nós temos aqui hoje uma oportunidade tremenda de não ser como o povo de Israel. A 4.000 anos de distância, olhamos para o povo de Israel e dizemos:
Bolas. A sério? Que daqui a 4.000 anos, quando olharem para as nossas vidas, para a minha vida, para a tua vida, também digam assim, bolas, Daniel. A sério? Espero que não digam isso. Eu espero que digam, epá, fantástico, extraordinário, vou fazer como ele. O que é que vão dizer da tua vida daqui a 4.000 anos? Quando os arqueólogos ou historiadores daqui a 4.000 anos olharem para a nossa vida, o que é que vão dizer? Esta é a pergunta que nós temos que responder. Que Deus nos dê sabedoria para poder responder a esta pergunta e que Deus nos dê sabedoria para vivermos vidas que o glorifiquem e que sejam vividas de acordo com as lentes dele. Uma boa semana. Deus te abençoe.